Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nós gravando mais um vídeo, demorando um pouquinho para fazer a postagem, porque aconteceu algo com o nosso técnico. O nosso querido Richard teve algo muito bom na vida dele. E aí, sem ele, ficou difícil fazer as coisas. Então, esse vídeo ainda vai sem a interferência dele. Muito bom. Não vamos entrar na vida particular dele, né? Mas sem ele eu fico muito limitado. Então vamos ter que voltar à nossa metodologia antiga, né? Apenas colocando o material e a capa. Bom, o que nós vamos fazer hoje, nós queríamos não ter feito. Substituímos por um vídeo antigo. Fomos frustrados, porque o pessoal não aceitou. Tivemos só 100 visualizações. Nossa meta é 400. Então, então decidi fazer um resumozinho, né, do que eu faria se fosse falar sobre a vida de Moisés, o legislador. Então, lá no anterior, vocês viram que é um vídeo antigo, né? Então, o pessoal não gostou. Vamos ao texto? Vamos. O título é Quem criou a árvore da vida judaica? Já vimos a Suméria em detalhes. Mas, como eu disse, após a nossa tentativa frustrada de reapresentar o Moisés histórico em vídeo antigo, 5 de uma playlist, com pouquíssimas visualizações, creio que é útil agora dar alguns dados mais sobre o grande legislador e profeta judeu. As fontes históricas sobre Moisés são dadas como sendo o papiro Harris, a Estela de Elefantina e o relato de Maneton. Então nós temos aqui, todo mundo já conhece, mas nós vamos mostrar aqui. Né? Então a questão é, quem fez a árvore da vida, como ela é hoje? Então teria sido Moisés. Aqui nós temos um Moisés. Então teria sido Moisés, a árvore da vida atual, ou teria sido Abraão, que é outra hipótese que Kaplan dá. Abraão seria outra possibilidade, já que ele conhecia a Suméria e ele trouxe de Ur dos Caldeus. Então, também seria plausível. Aqui nós temos Abraão. Aqui ele está em duas cenas. Aqui tentando matar o filho Isaac e aqui ele expulsando Jacó. Isaac mesmo. Aqui ele está expulsando Ismael de casa, junto com Agar, e aqui ele está matando o filho Isaac, que ele não mata, né? O anjo impede. Mas assim seria Abraão, que veio de Ur dos Caldeus, que quem construiu a árvore egípcia, a árvore judaica, ou teria sido Moisés. Sem querer tomar partido, mas temos um dado aqui relevante. É que a árvore judaica ela não é, como vocês imaginam, dada assim. Pronta. Vamos aqui enfrentar aquilo que eu prometi no início. Como foi construída essa árvore a partir daquela Suméria, vocês conhecem muito e não vou mais mostrar. O fato é que há uma diferença muito grande. Lá era uma plantinha mesmo, plantada no jarrinho, uma árvore com galhos, folhas e frutos. Como chegou daquilo até ali, então há duas hipóteses. Uma hipótese seria que Moisés teria sido o autor dessa construção. A outra hipótese seria Abraão. Já mostramos as duas figuras. Mas não tem como a gente não se inclinar para Moisés. Abraão não conhecia o hebraico quadrado. Então, veja, Moisés, segundo a tradição,
recebe, junto com as tábuas da lei no Monte Sinai, o hebraico quadrado, que é a escrita que cabe, cada letra é feita dentro de uma esteira de 6 pontas. Se vocês pegarem uma tabela com todas as letras hebraicas, vocês vão pegar, todas elas cabem dentro da esteira de 6 pontas. Então, Moisés, Abraão não conhecia. Ou seja, o hebraico quadrado, segundo a tradição, aqui nós temos o A e o B, foram dados a Moisés, prontos, assim como está, por Javé, assim como foi as tábuas da lei. Querendo ou não, temos que aceitar. É o que a tradição judaica diz, e ninguém pode provar o contrário. Abraão não conhecia isso, ele conhecia o cuneiforme. Acontece que os caminhos da árvore são todos em hebraico quadrado. E aí está a palavrinha mágica, os caminhos. Os caminhos da árvore. Vamos voltar ao texto. Então, vamos falar um pouquinho sobre Moisés, para não deixar vocês frustrados, nem eu também, em relação a... Esqueci da água. Em relação a o que eu não dei e substituí por um vídeo antigo. Bom, a fonte que fala que Moisés foi um sacerdote egípcio do templo de Heliópolis são três fontes. A principal é o papiro Harris, mas nós temos também a Stela Elefantina e nós temos também Maneton. Então, Maneton nós temos em 2 lugares. O papiro Harris, ele é citado, mas vocês não vão encontrar muita semelhança não. Vou ler para vocês. O que é o papiro Harris? Foi encontrado em uma tumba perto de Medinet Habu, próximo do Nilo, no templo de Luxor, egípcio. Aí a gente já acha o seguinte: se esse papiro foi encontrado perto do templo de Luxor, Karnak, Tebas, Heliópolis, então são os maiores templos do Egito. Então esse papiro foi encontrado e tem 150 linhas. Olha, é o maior papiro que se conhece. 150 linhas dá mais de 3 metros, porque ele é comprido, né? É uma tira. Então, tudo supõe então que quem escreveu aquele papiro estava estudando dentro do templo de Luxor. Foi alguma coisa que alguém esqueceu e deixou ali. O nome desse homem, não sabemos, mas sabemos que o papiro foi comprado por alto preço pelo colecionador Anthony Charles Harris em 1855. Por isso tem o nome papiro Harris. Agora, a Stela Elefantina eu não encontrei, mas temos o relato Maneton que já foi dado por Eduardo Churrier. Aí Maneton diz claramente que Moisés era um sacerdote de Heliópolis e é primo do herdeiro do trono. Mas aqui no papiro Harris não está isso assim. Está escrito assim: um líder dos asiáticos, os asiáticos aqui, minha gente, chamados Chazu pelos egípcios, são os Ixos, que são os madianitas, ou que são os falantes da língua que depois vai tomar conta da Palestina, que é o aramaico. Então, quando um líder dos asiáticos, ou um líder Ixo, conseguiu reunir o exército e assumir o poder depois da morte da rainha Fosret. Então, veja, é difícil uma rainha governar o Egito. Os egípcios não gostam de uma mulher no trono. Por quê? Porque o espírito que anima o faraó não pode ser uma faraona, é uma faraoa, porque é o falcão Horus e ele é masculino. Então, exceção feita para Hatshepsut e para... Vamos voltar a câmera. Então, são 2 rainhas. Aqui tem 3. Essa eu não conhecia. Tuosret morreu, e aí um líder dos Chazu, Ixo, Madianitas ou arameus aproveita e com esse seu exército invade o Egito e toma conta.
Então, aqui nós temos o seguinte. Aqui nós temos Hatshepsut. E aqui dentro nós temos sem cabelo, porque a estátua foi inacabada, Nefertiti. Lembre-se, a estátua estava em construção. Os bustos de Nefertiti são imensos, o pescoço dela é enorme. E diziam que é porque ela foi retratada muitas vezes, porque para os egípcios, a mulher de pescoço longo é considerada privilegiada. Então ela tem um pescoço bem longo. Aqui não colocaram os cabelos. Aliás, os egípcios não davam importância aos cabelos. Raspavam a cabeça porque tinham morrido de medo de piolho. Então nós temos uma rejeição muito grande do povo egípcio, né, de aceitar uma faraona. Por quê? Porque para eles, né, Ra, o pai dos deuses, tinha feito Osíris e Horus era o espírito que habitava no faraó. Aqui nós temos Ramsés II. Essa é a estátua perfeita dele, tá? Ele era isto aqui. Essa é a estátua de Ramsés II. Então aqui tudo bem. É um homem, o espírito que anima ele, a divindade, o falcão, o deus falcão, Horus. Mas não dava para ser isso uma mulher, né? Embora uma ave, mas aqui diga cá, o deus falcão. Ísis era mulher, Osíris era homem, mas Horus era masculino. Representado com o nome de Deus Falcão, não é que ele fosse um falcão, era um espírito, mas representado com um falcão. Então, essa rejeição dos egípcios à mulher no trono faz com que a rainha Tuosret, que reinou, então, assim que ela morre, então os asiáticos que estão no Egito, a maioria deles estão como pastores, são chamados reis pastores, e outros estão como empregados de terceira categoria. Aí chamam de escravos, não são escravos, são felãs. Então, assim, eles estavam preparados. Eles tinham feito um conluio, eles tinham feito um planejamento total. E assim que a rainha morre, então, antes que alguém tome conta do trono, ela não seu herdeiro, então seriam sacerdotes, ou um general. Ora, general por general, então os Ixos são um grupo que dominou o Egito durante 400 anos. José do Egito, quando esteve no Egito, teve aquela bola toda porque o Egito estava sob o domínio dos Ixos. Os Ixos são hebreus. José do Egito é hebreu. Por isso que ele teve tanta acolhida por parte do faraó. Mas o fato é que a rainha Tuosret morre. Ótimo para os egípcios, porque não gostava de mulher no trono. Mas não vai ser tão bom assim. Por quê? Porque um Ixo, que é um Chazu, ou seja, um matuto, um descendente de camponês, é um camponês, um texano, um nordestino, é assim. Então os egípcios super civilizados, de uma grande sabedoria, vão ser governados por um nordestino, por um texano, por um matuto. Mas esse homem sabe administrar e fica 400 anos no poder. 400, não é pouca gente. São várias dinastias. Por isso José tem tanta acolhida. O novo faraó toma o nome de Setinacte, que é, na verdade, o egípcio mesmo que faz uma rebelião e vai derrubar os Ixos. Então, alguns dizem que foi Ramsés III, mas aqui o texto do Papiro Real diz que foi Setinacte. Vamos ficar com o documento histórico. Aqui nós temos história. Lá nós temos uma opinião dos historiadores. Então, é o faraó egípcio Setinacte que expulsa os Ixos, e enquanto eles expulsa do Egito, não há uma guerra no sentido total, mas os expulsa. E enquanto eles fugiam, abandonam muita quantidade de ouro que eles tinham se apostado dos tesouros do templo egípcio e haviam roubado dos próprios egípcios. Então, esse período da dominação dos Ixos
é na época de José, portanto 1700 a.C. Como o nome do general Ixo, né, é Isu, então nós chamamos isso também de o cisma de Irshu, porque dividiu os egípcios que acharam bom, porque ele era um bom governante, um administrador, mas acontece que ele era um matuto e governava um povo civilizado, então se dividiu. O cisma, quer dizer, uma divisão, de Irshu, que é o nome do asiático, do madianita, do matuto, né, do texano, do nordestino, que vai governar os egípcios. Então, um egípcio, de fato, reúne soldados suficientes, chamados Setinakte, aqui está no papiro Harris, e retoma o trono egípcio. Bem, já dissemos aqui que agora sim, agora está tudo bem porque não tem mais mulher no trono. Ou seja, nem Hatshepsut, nem Nefertiti, nem a rainha que morreu ali, que é o nome meio complicado. Bom, dura 400 anos o período da nação dos Ixos, desde que Jacó desceu de Canaã para o Egito, e então Moisés, novamente Moisés, aparece como libertador do povo hebreu. Já mostramos a imagem dele, aqui vamos tentar ver se a gente conta algumas cenas da vida dele para ilustrar. Vamos ver se a gente conta. Então, esse é Moisés e Abraão. Aqui nós temos visto cenas da vida de Moisés. Seria interessante mostrar, não sei se... nós temos outra imagem dele. Nós mostramos uma. Aqui nós vamos voltar para a câmera. Voltar para a câmera. Moisés tem muitas apresentações. Então aqui nós temos uma. O grande legislador hebreu. Aqui está, né? Quebrando os mandamentos, quando ele fica irado, quando é Sinai e vê os deuses adorando os erros de ouro, ele joga o mandamento no chão e quebra. E naquele outro quadro que nós mostramos, ele está em estado de graça, ao contrário. Por isso que nós temos raios saindo da cabeça dele. Aqui nós temos raios saindo da cabeça dele, porque ele acabou de receber os 10 mandamentos, acabou de ver Javé. Então aqui ele está em um estado de altíssima vibração, porque acabou de falar com Javé. Ali ele volta a ser o homem comum e irado. Moisés é um personagem que, ora ele é príncipe, ora ele é soldado. Ora ele é nobre, educado, ora ele é soldado. Então, mas o que fica aqui é o seguinte: nós não podemos deixar de considerar que quem fez esta árvore aqui, tudo indica que foi Moisés. Por quê? Porque Abraão não conhecia o hebraico quadrado. E, segundo todas as narrativas, o hebraico quadrado, né, é dado a Moisés no Monte Sinai. Vamos continuar? Então, Maneton, agora sim, no papiro Harris, diz que um líder chamado Osasif, que é o nome conhecido, deu um golpe em um faraó, liderando um grupo de leprosos em aliança com os Ixos, ou seja, os Ixos estavam por perto, ele chama de volta, então, porque os Ixos de 1750 portanto, diminuindo, menos 400 anos, 1250, menos 400, 1000, 900 e qualquer coisa. Então, nesse meio tempo, Moisés aparece. E liderando um grupo de leprosos, chama de novo os Ixos e retoma os escravos, né? Ou seja, não seriam bem escravos. Aqui seriam, eles eram um grupo de leprosos. Talvez aqui a palavra leprosos é porque fossem desprezados, mas eram felás, eram pessoas mal pagas. E a maioria era hebreu, mas a maioria. Lembra que o nosso interesse aqui é mostrar quem fez a árvore da vida. Bom,
Então, depois, Moisés mata um egípcio, um nobre egípcio, e vai ser expulso do Egito. Aí os egípcios também já não estão tão fortes, e aí ele só depois vai mudar seu nome para Moisés. Mas o nome é Osasif, já ficou claro. O erudito Ariel Kaplan, no seu magnífico livro, nos dá essa questão de que a autoria do Sefer Yetzirah seria ou de Abraão ou de Moisés. Já mostrei a vocês antes, aqui está no capítulo onde ele coloca autoria. Authorship. Então, aqui, ó, em inglês, autoria. Ele vai dizer, alguns dizem que foi Moisés, alguns dizem que foi Abraão. Não. Acho que dá para a gente tirar limpo isso facilmente. Não foi Abraão, porque Abraão não conhecia a escrita cuneiforme, mas não conhecia a hieroglífica. O fato é que Kaplan ousadamente nos oferece, iniciando isso aqui. Ou seja, para Kaplan, o começo de tudo é isto aqui. Está errado. Está errado. Esses aqui são os atributos de Deus. São 10 atributos de Deus. Aqui tem 11 porque já tem dado. Não é assim. Não é assim. Não começa assim. Fiz uma pesquisa séria e tudo começa com a fagulha, uma centelha. Então, a centelha aqui é o começo de tudo. E essa centelha nos é dada aqui por Wang. Tudo começa com centelha. Vocês têm que imaginar, minha gente, que do nada aparece uma centelha divina. Essa centelha divina tem que ter uma representação. E essa representação é uma cruz. Aqui, esse cá. Vamos botar de cá, tá? Vou mostrar só ela. Então seria assim, ó. Então, uma centelha divina parte do Criador e aí vai construindo a árvore. Mas olha, são caminhos. Essas esferas que estão lá embaixo não existem. Kaplan mostra elas. Para ele mostrar, vou mostrar de novo, tá? Mas olha, a centelha divina, simbolizada aqui por essa cruz, então vai fazendo os caminhos, ó. Primeiro caminho, segundo caminho, terceiro caminho, quarto, quinto, sexto, sétimo. Esse aqui vai aparecer depois, muito depois. Então são 7 caminhos. Por isso, 7 dias da criação. A centelha divina vai surgir do plano superior, de Beriá, e vai criar o plano de Yetzirah. Ou seja, a árvore está no plano de Yetzirah. E depois ela vai, esses caminhos vão dar esses triângulos. Aí sim, mas começa aqui. Ou seja, a árvore começa pelos caminhos, chamados 22 caminhos de sabedoria. Essas esferas que está bem apagadinha, tá vendo? Exatamente por isso, porque a ideia de Wang mostrar que o que importa para eles é o caminho, os caminhos. Os caminhos, cada um deles vai levando da coroa, sabedoria suprema, depois Binah, conhecimento, depois Hokmah, a sabedoria total, aliás, ao contrário, Hokmah aqui, depois conhecimento aqui, e assim, né, Keter, Geburah, Chesed, Tiferet. Então, são os caminhos. O importante não começa pelas esferas. Então, Kaplan ali se atrapalhou. Ele tenta dar como se fosse as esferas. Aquilo é uma suposição dele. E ele, como sabe que a árvore é fundamentalmente constituída de esferas, então ele coloca aquilo ali. Mas está errado. Não está certo. Não começa por ali. O começo todo da árvore tem a ver com os caminhos. E os caminhos estão aqui, nesse livro magnífico
que não cessa de explorar, que é de Moni Sadhu. Ele mostra em as mais antigas concepções, ou seja, o que nós vamos ver agora são as coisas mais antigas. Aqui, meu Deus do céu. Não, aqui não. São as concepções da árvore mais antigas que existem. Aqui já não é. Então não é esse aqui não. Deve ser no Capão. Então, a concepção mais antiga que existe, ou as concepções mais antigas que existem, então mostram os caminhos. Então vou mostrar agora para vocês, achando. Ao contrário de Kaplan, que mostra aqui as esferas. Então veja, Kaplan supõe que tudo começa com as esferas, porque são 10 mandamentos. Exato que cada esfera dessas é que é um mandamento, mas aqui do lado está a verdade. Então vou mostrar aqui a vocês. Ó, as esferas vão ficar em segundo plano. Aqui aparecem as esferas, ó. Essa página aqui aparece as esferas. Mas vejam, lá atrás, tá vendo? Ó? Bem apagadinho tem os caminhos. Então as esferas não são como o Kaplan daqui, o principal. Vão aparecer depois, e muito depois. Haja tempo. Antes das esferas vão aparecer os triângulos. Então, Kaplan aqui se apressou. Ele supôs logo uma ligação entre as 10 esferas e os 10 mandamentos. Então, o que vai acontecer? Não são as esferas. Está vendo? Ó? As esferas aqui para depois. Vejam bem que lá apagadinho são os caminhos. Exatamente o que o relâmpago traça. Vamos tentar fazer isso mais claro? Vou mostrar isso mais claro para vocês. Aqui estão duas coisas antiquíssimas. A primeira está tão apagadinha que eu não sei se vocês verão, mas vou tentar mostrar. Então, minha gente, eu lápis. Ó, isso aqui é um documento muito antigo, ó. Aqui está o Ein Sof Yahu, Inteligência da Memória de Deus. Então, veja, as esferas quase não aparecem, mas os caminhos, ó, tá vendo? Ó? São 22 caminhos, são 22 letras hebraicas. Esse é o objetivo do Criador. Através do relâmpago que nós mostramos, uma fagulha divina, uma centelha de Deus, do plano de Beliar, então vai fazendo os caminhos, vai construindo os caminhos. A partir de Keter, Okmah, Binah, Tiferet, Geburah, Chesed e até chegar a Yesod. Malkuth vai fazer depois. Vamos dar um mais claro, tá? Esse é mais claro. Pronto, aqui está mais claro. Bem mais claro. Agora vocês viram. Então veja que as esferas aqui são pequeniníssimas. Não tem importância nenhuma. Os triângulos aqui já aparecem, ó. Aqui já são formados triângulos. Na anterior, os triângulos não aparecem. Não aparecem. Aqui não terá importância nenhuma. É somente os caminhos. Você acha que vai ser melhor. Tá bom? Você vê que aqui os triângulos não aparecem. Isso aqui é um losango, ó. Isso aqui é um losango. Não um triângulo. Né? Aqui é outro losango também, ó. Tá vendo? Aqui nessa segunda já é a evolução. Vai aparecer os triângulos. E aí os triângulos vão ser a essência da árvore. Então, primeiro os caminhos, traçados pelo relâmpago, depois os triângulos, e depois os triângulos das esferas. Kaplan, portanto, eu fiz uma pesquisa muito criteriosa. Levei 2 dias para poder juntar todo esse material. Tá? Então não se esqueçam. Na sequência, então, vamos fazer uma revisãozinha para vocês. Na sequência, a primeira coisa é uma centelha divina traça os caminhos. Esses caminhos não têm esferas. Aqui o Wang botou as esferas porque não faz sentido para nós colocar somente relâmpago. Mas é uma centelha divina, o Espírito de Deus, que vai traçando os caminhos. E esses caminhos, então, vão fazer com que nós tenhamos isso aqui, que é a preciosidade que eu encontrei, muito, muito antigo. Isso aqui é do tempo
que se amarrar cachorro com linguiça. Então você vê, ó, não aparecem triângulos, tá vendo? Ó? Não aparecem esferas, esferas são pequeníssimas, enquanto que na seguinte já aparecem os triângulos. Os triângulos e as esferas aqui não aparecem bem. As esferas aqui não tem importância, mas os triângulos aparecem. Bom, os triângulos são importantes, ó. Um de fogo e dois de água. Um de água para baixo, outro de água para baixo. Isso é importante, tá? Então, a construção da árvore. Estou dando a vocês como foi que ela foi construída segundo a minha pesquisa. Então, assim, Kaplan se apressou e colocou o que depois vai se tornar isso aqui. Mas ele coloca aqui, é bom porque está bem colorido, ó. Então, ele colocou essas esferas como sendo o mais importante. E os caminhos ele desprezou. Mas, na verdade, o que está aqui bem apagadinho, os caminhos, que é o relâmpago, esse é que é o principal. Acho que fiquei bem claro, deixei bem claro, tá bom? Então, agora, você já sabe que a construção da árvore foi muito complicada, foi muito difícil. Não podemos ir mais adiante. Não temos material para saber mais do que o que eu disse aqui. Então, tem que ficar aqui. Então, relâmpago, primeiro. Depois, aquelas figuras bem antigas que eu coloquei que não dão importância às esferas, enquanto que a planta dá muita importância às esferas, né? Aquelas figuras não dão. E, finalmente, nós vamos ter os triângulos, que são aqui. Então, o Wang colocou a construção dos caminhos e depois a construção dos triângulos. Mas os triângulos vão aparecer. Mas aqui não. Aqui são os caminhos. Então são 22 caminhos de sabedoria. Todos eles com as letras hebraicas quadradas, representadas pelo hebraico quadrado. Aí vão construir 3 triângulos. O de fogo e 2 de água. Isso vai ser muito importante. Isso é o assunto do nosso próximo vídeo. Né? Porque isso aqui não se sabe como se fez essa construção. Sabe-se que começou aqui. Esse é o princípio. Uma centelha divina, um raio divino, uma centelha de luz, uma faísca de Deus. Vai construir Javé. Então Javé é um Deus criado, construído. Já dissemos isso para vocês várias vezes. Então a árvore é Javé. E aqui estamos construindo Javé. Estamos vendo detalhadamente, de outra maneira, nós passamos pela Bíblia, né? Quando Deus cria a luz, Javé. E quando Deus diz no sétimo dia abençoou e disse, agora faça o que eu criei você para fazer. Le Chateau. Então, aqui nós estamos vendo pela Cabala. Nós mostramos 6 anos pela Bíblia. Deus criou a luz é Javé, no capítulo 1, primeiro dia da criação, e aqui nós estamos mostrando pela Cabala. Então, aqui já começa a tomar corpo. A cabeça de Javé, o peito de Javé e o corpo de Javé. É um homem. É um homem. Nós somos mais semelhança dele. Mas primeiro é criado Javé. Então, não somente Javé, porque nós vemos aqui no livro de Moni Sadu, ou seja, a última figura de nós, tá? A gente vai achar aqui que a parte da cabeça de Javé vai ser a parte mais divina. A parte do peito vai ser a natureza. E a parte de baixo vai ser o homem. Ou seja, Javé é o nosso universo, no que há de divino, completamente oculto, o vácuo, o vazio, que nossos cientistas não conseguem ver, matéria escura, energia escura, a natureza, que nós já vimos, tudo, as nebulosas, os aglomerados, as estrelas, sistemas solares, e aí o homem que vai ocupar um lugar na criação. Isto vai ser a mesma coisa
aqui. Isso. Agora sim, vou podendo comparar os dois. Agora sim, compare os dois, ó. A partir daqui se constrói isto. Isto aqui vai ser explicado como sendo isso. Entendeu? É assim. Então vamos encerrar aqui o vídeo. Aqui nós podemos dar aos 35 minutos. Até o próximo. Muito obrigado. Boa visualização. Não esqueça de dar o like. Né? E não temos aqui as inserções do Richard. Então, tchau. Até o próximo vídeo.